Olá, esse é o Give Back, um espaço criado para você se conectar com o seu coração, seguir a sua intuição e se conectar com histórias de pessoas incríveis. Eu tenho a honra, o prazer de estar com uma pessoa que é uma das pessoas mais importantes na minha vida, que é o Carlos Aciuti. Vou só contextualizar um pouco para vocês. Ele trabalhou a vida inteira em auditoria e em consultoria. Foi lá que a gente se conheceu e a gente trabalhou por quase 15 anos. Hoje ele faz parte dando suporte a comitês de auditoria, parte do conselho, dando suporte a comitês de auditoria. E ele é piloto, que é assim que ele gosta de se apresentar, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas é um prazer, uma honra ter você aqui comigo hoje. A honra é toda minha, Marina. Realmente um prazer estar aqui com você, considerando e conhecendo o seu passado, o seu histórico comigo. Eu que agradeço o Meu convite. Passado! E é isso mesmo, que você testemunhou muita coisa junto, né? Conta primeiro do piloto, que é uma coisa que, assim, eu sempre... você mexia comigo quando você falava assim, não, eu estou aqui, mas eu sou piloto. O que é isso quando você fala assim, que lugar que vem? Então vem a vontade de viver, a vontade de se emocionar. E pilotagem há 15 anos atrás, 20 anos talvez eu tenha começado, e lá me identifiquei. Falei, pô, é isso que eu gosto, é isso que me traz adrenalina e gosto e vontade. E foi interessante no começo, a minha mulher tinha um pouco de medo, ela falava, pô, gordo, isso é meio perigoso e tal, né? Mas depois de uns 2 anos, quando eu estava meio assim, bem impressionado, eu falava, gordo, vai correr. Ela mesma incentivava, porque ela via que era bom para mim. Era teu momento de estresse, assim? De estresse total. Então, você esquece do mundo, você pensa só em você, no carro, na equipe, no trabalho. Então, é um desvio, sair do mundo corporativo que eu vivia e viver uma experiência que me trazia adrenalina que eu nunca tinha vivido, né? Então, isso tem sido muito importante para mim. Então, até hoje eu corro e com 63 ainda vou tentar correr mais uns 5 anos, pelo menos. Que legal. Mas é maravilhoso. Que legal. E por que eu quis te entrevistar, né, Aciuti, assim? O Give Back, então, ele foi criado para as pessoas que você me viu naquele momento, que estava já com uma carreira, né, já tinha até a sua independência financeira, mas começa a perceber, a sentir uma crise de significado. E no meu caso... o que estava na minha jornada ali era viver uma coisa diferente e eu tive que sair, então, daquela carreira e viver uma coisa nova. Mas depois, assim, de 10 anos que isso aconteceu, primeiro o mundo é outro, né? A gente está falando de 10 anos atrás, a gente não tinha ISD, a gente não falava nessas coisas tão claras, essa parte de responsabilidade das empresas, de incorporar impacto como parte da estratégia, como hoje é muito falado. E as empresas, você pode viver, você não precisa abandonar a tua carreira, hoje tem espaço para isso acontecer. E você, para mim, é um exemplo de um líder que sempre estava lá para servir. Em vários momentos, assim, do cuidado com as pessoas, de momentos difíceis que a gente teve que passar junto. E como você construía isso? Eu queria entender de você como é que você ia trabalhar, sabe? Quando que para você era um dia feliz? O que significava aquele trabalho para você, o teu dia a dia? Porque eu sentia que você estava vivendo o seu propósito pelo impacto que você gerou em muitas pessoas que eu conheço e em mim também. Olha, Marina, eu não sei como é que isso aconteceu, mas eu sempre fui isso de achar que liderar as pessoas não é dar ordem, não é criar meta, não é... Isso faz parte, mas não é o principal. O principal para mim, e eu tenho isso mesmo, é sempre como é que eu posso ajudar o outro. Como é que eu estou aqui? Se eu não estou aqui para ajudar o outro, eu não estou aqui para fazer nada. Então, ajudar o outro e sentir que eu tenho um impacto positivo, às vezes negativo, não acerto sempre, né? Mas sempre foi o meu mote, sempre foi a forma como eu vi, mesmo nos meus relacionamentos pessoais, não só nas empresas, é sempre olhar o outro, é muito comum a gente olhar o outro, como é que o outro pode me ajudar? A gente tem sempre essa visão muito... Eu tenho também, conhecer uma pessoa, conhecer um trabalho, como é que isso pode me beneficiar? E eu pensava, isso não é a única coisa. A outra coisa é como é que eu posso ajudar. Se a gente não está aqui para ajudar, de novo, não está aqui para fazer nada. Essa vida é muito
acaba rápido e a gente precisa ajudar os outros e deixar um legado, deixar alguma coisa positiva. Então, eu tento fazer isso e até me esforço, às vezes, para fazer isso, às vezes nem muito de forma genuína, mas não faz mal que não é genuíno. Você vem com a intenção. Com a intenção de que ajudar. Eu acho muito importante. E eu percebia, e muitos colegas meus me falavam, na época, lá no começo de carreira, quando eu comecei a liderar alguns grupos, e eles me falavam coisas importantíssimas, gente que me ajudou muito, que falava assim, olha, quando você entra no escritório, como você é o líder aqui dessa prática, quando você entra no escritório, o seu jeito, o seu moral, o jeito que você está, afeta as pessoas. Era mais como, toma cuidado, porque... A responsabilidade. É grande. O que você... Às vezes está num momento, num dia ruim, num dia não muito bom, isso afeta o grupo todo, né? Então, eu me policiava, e até hoje me policio muito, para saber como é que eu estou, como é que está meu jeito, minha postura. Isso aqui todo mundo está vendo. E se você é líder, mesmo que você não seja líder, as pessoas estão sentindo isso no grupo, né? Então, eu não sei como é que começou, mas eu estou entendendo como é que está continuando, pelo menos. É uma coisa... Assim, vou tentar trazer assim, exemplos práticos que a gente viveu, que eu achei muito importante, assim, de ver isso na prática, né? Desse cuidado, acho que da liderança humanizada. Então, vou compartilhar umas coisas que eu lembro que você me falava, que era assim, eu lembro pequenas coisas assim, quando você estava no trabalho, né? A pressão era muito grande, a gente, né, trabalhava com fusão e aquisição, então sempre num momento muito importante do nosso cliente, que era fechar uma grande transação, quanto que aquilo era relevante, não só para o cliente, mas para a pessoa que estava liderando, porque se fechasse significava um bônus, uma promoção, todas aquelas coisas. E a gente, às vezes, no operacional, tendo que entregar o relatório, tendo que fazer, né, cumprir os prazos e tal. E você trazia, e às vezes, se a gente reclamava de alguma coisa, você trazia esse olhar, mas vamos entender o contexto? Quem está do outro lado da mesa? Como que a gente vai preparar para essa reunião? Não é, você trazia esse olhar que não era só o que você estava fazendo, mas tinha um contexto muito maior. E isso acho que ajudava muito na parte de relacionamento com o cliente, que você sempre, acho que esse é teu forte, né? Assim, relacionamento com o cliente, relacionamento com as pessoas, com o time, você tem isso muito, muito forte. E eu lembro também quando eu fui promovida para sócia, e aí você entrou na minha sala e falou assim, olha, é muito confortável estar aqui, com a porta fechada, trabalhando. Mas o seu papel é circular, você tem que estar fora. É junto com o time, e você fazia isso nos almoços, né? A gente fazia almoço de 2 horas. Sempre foi bom de almoço. Sempre foi bom de almoço. E ele escolhe o restaurante, não é nada democrático, ele escolhe o que a gente vai comer. Mas a gente gosta tanto de estar com ele que a gente aceita e vai. Come até o que não gosta. Exatamente. Não é sobre o almoço. Mas era nos almoços que eu percebia, e hoje eu tenho mais clareza disso, que era a tua gestão. Era onde você sabia exatamente o que estava acontecendo com cada um. Numa informalidade, ou você falava de algum projeto, a gente tinha várias discussões sobre o que era a vida, eu lembro. Umas coisas meio de filosofia que a gente conversava, mas era a conexão com o time. E a gente teve um momento também, quando a gente teve que demitir. A gente estava passando várias crises, a gente passou juntos, né? 15 anos trabalhando aqui no Brasil, não tinha como. E aquela pressão de resultado, né? Então, a gente tinha uma meta que tinha que demitir 30 pessoas, tal. E a gente teve que fazer isso. Acho que foi o meu 2º ano como sócia, e a gente teve que fazer a lista junto com os outros sócios. E foi um dia difícil que a gente teve que fazer, e o time que ficou sentiu. E todo mundo com uma cara assim, e você falou assim, você chamou todo mundo. E falou assim, vem cá, vamos fazer uma terapia em grupo. O que cada um está sentindo? Eu fiz isso. Você fez. Que a gente não fala sobre isso, né? Nas empresas, não pode mostrar como se fosse o líder tem que ser forte, né? Que se abrir esse espaço, como que você fecha depois? Nossa, mas aquele dia eu senti tanto orgulho. É muito. Eu não lembro exatamente disso. Eu lembro do momento, não lembro dessa reunião com todo mundo, mas eu gostava muito de fazer reuniões com todo mundo, e às vezes individual também. E esse negócio de entender, eu não faço sempre, não acerto sempre, erro muito, faço muita bobagem, mas essa preocupação com o outro, principalmente com o outro que vai ser
prejudicado, ou vai ser, de alguma forma, não vai estar no lugar certo. Alguém que vai ter que ser demitido, ou nessas transações que você estava falando, eu lembro antes das reuniões, eu tentava entender. A gente vai estar numa reunião, um está comprando, outro está vendendo. Esse que está vendendo, os executivos vão ser mandados embora. Eles estão na reunião com um motivo totalmente diferente do cara que está vendendo. O cara que está vendendo vai pôr dinheiro no bolso. O outro vai ser demitido no dia seguinte, porque o comprador vai demitir. Então, eu tentava entender como é que vão ser as posturas na reunião, como é que elas vão reagir para eu estar preparado para a reação, não entrar numa reunião. E com as pessoas, assim, no grupo também, quer dizer, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas, tudo que acontece, ela fala, bom, e o que tem aí para mim? What's in it for me? E eu, como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que vai ser a minha reação? Então, eu tento me preparar para isso. Mas nem sempre, de novo, eu lembro 2 situações da minha carreira que foram muito, muito difíceis. E que foram decisões estratégicas que hoje, olhando em retrospecto, eu percebo que eu errei muito, muito. E eu estava ontem mesmo discutindo com um grupo de amigos, e eu contei esse fato, e eu percebi na conversa que eu errei naqueles momentos. Foi porque eu estava num momento, operacionalmente, o grupo que eu liderava estava muito bem, muito bem. E isso me deu uma soberba, uma arrogância, eu achava que eu podia andar sobre as águas, né, aquelas coisas. E nesse momento de soberba, de arrogância, eu tomei decisões tão erradas, que me pareciam tão certas. E aí, nesse grupo, eles falaram, pô, eu passei por isso também. Assim, no meu caso, foi muito nos momentos que estava tudo dando certo, que eu tomei a decisão errada. Às vezes o ego que o vem ego. E a gente... Não foi ao contrário, não é quando eu estava sob pressão. Sob pressão não, é quando eu estava muito bem. E isso eu aprendi muito. Assim, então, quando eu estou muito bem, eu lembro que eu era muito arrogante. Eu olho para trás nessas 2 situações. Eu era muito. Eu me achava Deus, e eu achava que eu podia tudo. E foi aí que eu errei. Então, isso me trouxe um aprendizado muito, muito grande. E acho que a preocupação com as pessoas vem desses erros também, porque esses meus erros, a mim me afetaram um pouco, mas a outros afetou muito. Esses erros afetaram muito outras pessoas e não me afetaram. Então, olho para trás e falo, puxa, por que eu fui errar tanto, né? Então, e lembro, maravilhoso. E eu lembro, não sei se foi por causa de todas as reflexões, mas uma coisa que você fazia era assim, quando a gente demitia, você sempre manteve contato com as pessoas, você fez as recolocações deles no mercado, você ligava para alguns clientes e falou assim, eu estou demitindo, mas a pessoa é boa. E em alguns casos você você ajudou nessa locação. Então, não sei se vem desse lugar, mas você fez isso e comigo também. Quando eu resolvi sair, você falou assim para mim, olha, mas a gente vai ter que ter encontro pelo menos a cada 2, 3 meses de atualização de vida, porque eu quero acompanhar o que você vai fazer. E a gente fez e faz isso até hoje, né? Então, acho que você é isso. Eu tenho um trainee, foi meu trainee, comecei na década de 80. E até hoje, eu vim trabalhar com ele 2 vezes, em 2 empresas, e até hoje a gente almoça a cada 3, 4 meses. Bom, ele tem quase 650 e tantos anos, né? E eu 60 e poucos. E a cada 3 meses a gente vai se atualizando. E é interessante ver como as pessoas vão mudando, né? A gente muda, o outro muda e tudo muda, graças a Deus, né? Mas é muito legal acompanhar essas carreiras. Então, a fase que ele casou, que ele teve os filhos, aí eu me punha como eu também, quando eu casei, quando eu tinha os filhos, a gente vai conversando. Outro dia eu estava lendo uma frase de um filósofo grego, Heráclito, que é antes de Sócrates ainda, pré-socrático. Eu tenho um filho que faz filosofia e ele me incentiva muito a entender esses assuntos. E esse Heráclito tem uma frase que ele diz que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Igual, né? Igual. Na segunda vez, você já não é a mesma pessoa. E, com certeza, as águas não são as mesmas, né? É a filosofia da história do fluido. Tudo vai mudando, né? E se você não ficar perto das pessoas 3, 4 meses, como a gente até ficou um tempo, você ficou um tempo fora em Hong Kong, a gente ficou meio afastado, mas é importantíssimo isso, para mim. Eu acho isso... Então, tem pessoas que eu acompanho, tem gente que me chama para ajudar na carreira, e eu falo, eu nem sei da sua carreira, mas estou aqui para te ouvir. Não sei se vou te ajudar, mas vou te ouvir, né? Isso é muito caro para mim. Isso e a tua motivação disso é o quê? Esse acompanhar em qual sentido, assim?
que te move? Saber se eu posso ajudar. Se eu posso, Tá de alguma forma, contribuir. Se eu posso, com a minha experiência, com meus erros, com meus acertos, seja o que for, se eu posso contribuir. E recebendo, por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo, para mim é um tremendo agradecimento, é um tremendo... Se eu tive esse impacto, se algum dia a Marina falou, pô, a Silvia pode me ajudar em alguma coisa, para mim já é Valeu. super legal. Você daqui, com certeza, vou beber muito e vou fumar muito. E, charuto. E vou ser muito, muito feliz. Então, eu acho que é isso que me motiva. Isso me traz energia, me traz adrenalina, me traz... Vida. Sempre foi assim. E o que você conseguiu, e eu acho que essa parte da sua liderança, assim, aí eu queria falar assim, como até uma inspiração para quem está numa posição de liderança dentro das empresas. Porque o que você construiu com o nosso time era a confiança. Que eu acho que isso é uma coisa que é difícil. Eu não acho que é fácil. Existia uma confiança do grupo, né, com sócios, e você criou essa cultura no nosso departamento, que eu sabia que podia perguntar qualquer coisa, que sempre ia ser falada a verdade, que tinha muita transparência. Como constrói essa confiança? Eu não sei se existe na sua cabeça uma fórmula ou como você receita, foi né? fazendo, porque eu acho que essa é a parte mais importante assim, de um líder, que você pode estar lá para servir, mas se o time não confia nas suas intenções, entendeu? Não funciona. Eu acho que esse é o ponto, de ser genuíno, ser verdadeiro, né? De ser... você está falando como se eu fosse... Eu erro muitas vezes. Não, mas eu não te mitifico, vou deixar bem claro. Nossa, eu faço mas muita coisa porque errada. eu vejo tudo isso que eu te amo muito. Mas eu acho que essa vontade, essa confiança, na verdade, é carinho, é afeto, é você trazer a pessoa para você acolher a pessoa. Essa é a confiança. E a confiança não é, olha, eu confio que você vai fazer o certo e vai lá e faz o certo. Não, eu confio que você vai fazer o seu melhor e pode estar errado. E se der errado, eu estou do seu lado também. Porque confiança não é só, né, na minha opinião, não é só você falar, vai lá e faz o certo, e se você fizer errado, vou te demitir. Isso não é confiança, né? E confiança, se a gente for olhar toda a antropologia, quer dizer, como é que o homem foi se reunindo. O homem é uma espécie gregária que vive em conjunto, vive em comunidade, né? Foi devido à confiança. Se você pensar bem, a gente começou a viver em grupo porque enquanto um dormia, o outro estava acordado tomando conta do que estava dormindo. Enquanto um ia caçar, o outro estava, sei lá, fazendo outras coisas, cuidando, esperando que não... Ele estava confiando que um ia caçar, mas ia trazer a comida de volta, né? Essa confiança é que gerou essa forma gregária de a gente, como ser humano, viver, né? E isso tem que permear também as organizações. Quer dizer, essa confiança tem que entrar nas organizações. E muitas vezes ela entra. São poucas vezes, eu acho, que você tem um líder que não confia, que é um líder que não é muito líder mesmo, que é só chefe, né? Eu sou meio otimista. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que essa confiança, essa liderança é o que faz a diferença. Mas eu queria trazer um exemplo de que tipo de confiança que eu estou falando. Pra gente, quando a gente fala das lideranças, né? No momento que eu percebi que não era mais lá que eu queria, né? Não que eu não queria. Não fazia mais parte do meu caminho, né? Eu tinha que agora estar em outro lugar. Mas eu não sabia que lugar que era esse, né? Construí a carreira inteira em consultoria e auditoria, de repente me vi apaixonada por mulher, impacto e empreendedorismo, sem nenhuma experiência em ONG, ou terceiro setor, ou negócio de impacto. Qual que seria o próximo passo, né? Mas você sempre foi muito relevante para mim, né? Na amizade, na inspiração, você foi o meu sponsor para a sociedade. É difícil, eu sabia, essa entrevista é difícil para mim. Bom, vou tentar. Aí eu pensava, agora eu tenho que pensar num plano B, que se eu não começar a imaginar que vida que eu quero, não vou conseguir construir nem qual a possibilidade. Tem que começar a pensar. Mas toda vez que eu começava a pensar, eu não conseguia. Porque a minha sensação é que eu estava te traindo, né? Traindo a tua confiança, você, né? E aí eu fui na tua sala. E eu falei, Cecília, eu preciso conversar com você. E eu te falei, Cecília, eu já percebi que não vai ser aqui que eu vou ficar meus próximos 10 anos. Eu estou muito apaixonada por um negócio de impacto. Preciso viver isso. E aí você falou assim, Marina, tem que pagar a conta. Eu falei, eu sei. A gente vai chegar lá. Mas
eu preciso, só que eu tento pensar num plano B e eu não consigo, porque eu acho que eu vou te trair. Aí você chegou para mim e falou assim, Marina, mas você veio aqui pedir permissão para trair? Eu falei, exatamente isso. E você falou assim, permissão dada. E o sentido da permissão dada não é que eu ia deixar o trabalho de lado, fazer as minhas obrigações, mas ela me dá liberdade para pensar em mim, né? E aí, em alguns momentos, você falou assim, aí, como é que tá o mainstream? Como é que tá o dia a dia? E o plano B já tá indo. Você não entrava na discussão, mas você queria só saber se eu estava me permitindo pensar. E eu acho que é esse nível de confiança que eu tô falando, sabe? Eu acho que a gente tem que estar lá para servir, independente até se as pessoas vão estar nos servindo no dia seguinte, né? Essa grandiosidade, assim, que me emociona em você. Puxa, mãe. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Legal que eu agi dessa forma. Não, legal. mas eu acho que cada vez mais vai ter mais espaços para isso, né? Só que a grande diferença é que hoje eu acho que as empresas têm outros canais dessas pessoas manifestarem e viverem o propósito e impacto dentro das organizações. Aqui, de novo, era um tempo, 10 anos para trás, não existia, isso não estava na agenda ainda, né? De uma forma mais prioritária e como a gente vê hoje. Então, E essas pautas de propósito não eram conhecidas, né? Quer dizer, as empresas até falavam, tinha a visão, um propósito, algumas coisas escritas, mas que não se vivia diariamente. Então, alguém falar, eu vou sair de uma organização. O que você pensou? Quando eu falei, o que você... Cara, olhando tá para maluca trás... ou... Não, mas era mais do que tá maluca. Será que ela vai ser feliz? A minha preocupação era, será que isso vai realmente fazê-la feliz? E assim, numa organização eu sabia como eu podia ajudar. Numa ONG eu não tinha a menor possibilidade de ajudar, né? Então, e eu lembro que eu comentava com você, um dia eu vou me aposentar e eu vou trabalhar para você. Vocês lembram que eu falava? Eu vou ser seu CFO, eu vou trabalhar, eu falo inglês direitinho e tal. Eu acho que eu dou conta. Eu vou trabalhar para você, porque eu sabia que a gente ia ter convivências, né? Então, mas a minha preocupação maior era, será que isso vai fazê-la feliz? Mas eu falava, bom, se não fizer, tá bom, 1, 2, 3 anos, ela volta. Assim, tem outras opções, não é porque ela fechou ali que acabou a vida, que vai ser sempre... E graças a Deus que está tudo certo, né? Eu vejo você hoje feliz, fazendo o que você gosta, mudando de país com a sua família. Cara, isso dá certeza de que a decisão foi extremamente certa, né? Isso é muito legal, né? Sempre tem ônus e bônus, mas faz parte, né? E eu acho que a gente tem que é aquela parte de propósito é a gente conectar com a nossa essência, né? A gente tem as expectativas, às vezes, né, da sociedade, dos pais, e com a melhor intenção do mundo do que é sucesso, né? Mas eu acho que a gente tem que, em um momento da vida, pensar o que é sucesso para mim, o que é uma vida com sucesso, que a vida é essa que a gente tem agora, né? O que a gente está fazendo todos os dias, né? Estando aqui, o que a gente está agregando, né, para o mundo. Mas isso é uma coisa que... Imagino que você passou por essa fase de o quanto eu vou frustrar os outros fazendo o que eu gosto. E aí, para você, deve ter sido pesar de forma... Ok, eu vou frustrar alguns até próximos, alguns que me querem muito bem, mas é porque eu quero. Essa decisão, eu acho que esse nossa, isso para mim esse ponto de inflexão. Essa fala que a grande... Para a pessoa poder viver o propósito, né, na intensidade, o que acontece com o ser humano, né? Então, voltando um pouco para trás. A gente veio aqui que a gente quer ser amado. O ser amado é muito importante. E o ser amado vem de ser reconhecido, vem de ser aceito, de ser valorizado. Então, as primeiras pessoas que a gente quer ser amado são os nossos pais, né? E depois vem os nossos amigos, nossos, né, todos. A gente quer se sentir amado. E o que acontece, acho, essa ruptura que tem que fazer, que é o ego e a alma, né? O ego dessa parte do medo de não ser amado. Então, tem um momento que você tem que entrar em contato muito forte com você e entender, mas o que para mim é importante? Porque as pessoas carregam as expectativas delas com base nas histórias delas e nas melhores das intenções. Mas tem que cortar esse cordão umbilical, mas de uma forma muito amorosa, porque não é que está errado ou está certo, mas... É a sua vida. A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho. O que eu estou fazendo com ela, né? Então, para mim, foi esse momento, assim, que eu tive que
falar assim, o momento meu, quando eu comecei a ver que eu tinha sido promovida para sócia, mas eu senti um vazio, é porque eu estava tentando atender a expectativa de todo mundo. A expectativa do Daniel, eu como esposa, a minha expectativa de como eu queria ser como mãe para os meninos, a minha expectativa eu como profissional, porque antes eu era dedicação 100% a você, nasce os filhos, não tem como, não, é outra realidade, né? E um tempo para mim, e o que eu estava vivendo. Então, era esse vazio de atender a expectativa de todo mundo, mas eu falei assim, gente, mas eu tô aqui tentando dar para todo mundo, mas eu mesmo nem sei o que eu quero para minha vida. E aí foi esse momento que eu comecei a repensar e aí entender exatamente o que eu queria viver. Então... Deixa eu fazer uma pergunta, você pode fazer uma pergunta? À vontade, assim. Mas em algum momento nesses 6 anos, não, 7, mais 10 anos que você saiu da vida corporativa, né? Teve momentos, eu imagino que tenha tido momentos que falou, puxa, será que eu fiz o certo? Eu falo porque eu me pergunto até hoje. Não, será que eu escolhi, todos os dias. será que eu escolhi depois de aposentado, será que eu escolhi a carreira certa? Já me aposentei, né? Mas me pergunto, para você também. Assim, porque eu fui no momento que eu me senti uma página em branco, falei assim, o que é isso aqui agora? Sabia o que eu estava deixando, né, para trás e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? E aí você vai seguindo muito. Eu sou muito intuitiva, meu coração, eu sou conectada, assim, ele é minha bússola, assim. Eu sinto que quando bate acelerado, não importa, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu me experimento. E é claro, assim, que tem muitos altos e baixos, porque as escolhas é ônus e bônus o tempo inteiro. Então, meu pai fez essa pergunta para mim no ano passado. Café da manhã, meu primeiro café da manhã, só que ele falou assim, e aí, filha, você tinha uma carreira tão bonita, e aí? Você se arrependeu, né? E na hora bate aquele, parece que eu tomei um soco no estômago, assim, aquele gelado, assim, do querer agradar, né? Não decepcionar, expectativas. Não decepcionar. E eu fui muito sincera, eu falei assim, pai, olha, tem coisas que eu sinto falta. Eu sinto falta de ter a minha sala, de ter minha carteira de clientes, da minha independência financeira, do status que aquela posição dava. Claro, sinto muita falta. Mas hoje, quando eu paro para pensar, eu olho tudo que eu aprendi desde que eu saí. O meu olhar, a minha sensibilidade, as trocas que eu tive, é tão maior do que o que eu estava vivendo, né, comigo, assim. Então, assim, eu não consigo comparar. Para mim, é incomparável. Porque a definição do que é sucesso mudou. Não é mais a independência financeira, o status, alguma coisa assim. É muito mais, eu acho, da parte do servir e de como contribuir. E a minha grande paixão é negócio de impacto, né? O que eu mais quero é influenciar empresas e pessoas a entenderem que é possível viver, você praticar o bem, ganhar dinheiro, ter tua carreira e isso ser dentro do mundo de negócios. Então, isso é o que me motiva, né? O que me faz acordar na cama todos os dias. Então, acho que é isso. Acho que faz parte do ônus e bônus e essas escolhas e esse medo, ele faz parte, mas se a gente não vai para ação, se a gente não dá o primeiro passo, se fica só na inquietação e no desconforto, você não sabe o que tem lá para frente para viver. E é uma construção, você vai se fortalecendo no caminho. E toda vez eu tenho que repensar e fazer as escolhas, toda vez eu volto para aquele lugar. Mas é isso, ele faz parte de mim e vai me acompanhar, mas é o que, né, tem que seguir. Vai ser sempre assim. Acho que nunca vai ser 100% tudo e faz parte, né? E eu sei que você recentemente deu uma palestra para a empresa onde você trabalhou, para 110 meninas, mulheres e homens também que estavam lá. E eu sei o impacto que você teve e sei da força com que eles veem você tendo e você trabalhando. E esse impacto, talvez você não tenha consciência, porque o impacto é sempre nos outros, não é na gente mesmo, né? Mas esse impacto, essa força, essa motivação que você trouxe para eles, você não tem ideia do impacto que você tem. Não tem ideia de como isso vai mudar as coisas. Então, se o seu objetivo é trazer impacto, você já trouxe. Já teve. Já valeu a pena. Não para por aí, tem que continuar. Mas é impressionante você voltar no lugar de onde você saiu, depois de 10 anos, as pessoas te chamarem e serem motivadas pelo que você fez, que é extremamente fora da caixinha para eles, né?
Lindo, lindo. Foi muito especial o momento de estar lá. Eu falei com umas 4 ou 5 pessoas que estiveram com você e todas elas foram unânimes, falando, essa Marina é demais, essa Marina é demais. E ela ensina muito a gente, motiva muito a gente. Então, parabéns, Marina. Obrigada. A história obrigada, é linda cara. mesmo. E o Give Back, o nome do programa é Devolver, né? E eu tô aqui para devolver. Estamos todos devolvendo o tempo todo. E eu estou aqui devolvendo também para você. Você não tem ideia do impacto que você teve na minha vida também. Sempre teve. Eu lembro de você em 2000 e poucos, era uma assistente nova. E as perguntas que você fazia, os desafios que você fazia, esses desafios eram fora da caixa. Eram desafios que, para mim, como líder, eram muito importantes. Porque coisas que eu jamais havia pensado. Falar, pô, se uma pessoa que está aqui há pouco tempo e já começa... muito mais do que outros que trabalhavam comigo há muitos anos e que, no fundo, sempre me ajudavam muito e tal, mas os seus questionamentos sempre foram esses de impacto. O questionamento é de impacto. A posição que você tinha era de impacto. Não era coisa pequena, era coisa relevante, né? Então, eu que estou aqui para agradecer esse convívio todo, até hoje, se Deus quiser, por muitos anos. Agradeço muito o seu convite e a nossa amizade, o nosso respeito, Honro cada segundo do nosso encontro nessa vida. Agradeço muito, eu fui privilegiada de ter você como um grande líder, de trazer uma referência do que é ser né? O que é liderar, com esse olhar tão humanizado. E eles, tenho certeza, todo mundo também, que sorte, eu sou sortuda mesmo. Amo você. E para quem que você gostaria de dar o seu give back? Para quem que foi muito relevante, assim, nesse momento da tua vida que você quer agradecer muito pelo que você é? Puxa, não sei se tem alguém especial, mas todos os que me acompanharam, me ajudaram, mas principalmente aqueles que me fizeram mudar o que eu tinha, o que eu achava, mudar meus valores, me fizeram transigir para que eu não fosse intransigente, me fizeram mudar a opinião. Esses que na época eu falava, esse cara é péssimo, detesto ele, hoje eu dou graças a Deus. Então, eu agradeço muito aqueles que me fizeram transigir, fizeram mudar, fizeram repensar, porque eram contra o que eu falava, eram contra os meus valores. Para esses eu agradeço mais, eu acho, viu, do que aqueles que reforçaram meus valores, aqueles que destruíram meus valores. Meio Nietzsche, assim, mas aqueles que destruíram que me ajudaram mais, talvez. Muito obrigado, Marina. Muito obrigada.